Eu sou Walter José Poletini, natural aqui de Mugimirim. Nasci em 1954 no bairro Santa Cruz e minha relação com a escola iniciou-se em 1967, quando eu vim para cá, para a escola, para fazer o curso preparatório para o ginásio, que era a admissão na época. Me lembro até da professora, que era Maria Helena Torezan. É como se fosse um vestibulinho que algumas escolas têm no momento, né? Para ingressar no segundo grau, você tem que fazer um vestibulinho. Então, na época, para você entrar na quinta série, nós precisávamos submeter uma prova de admissão, vamos dizer assim, né? E antes dessa prova, que era no final do ano, tinha um curso preparatório, que era dado aqui na própria escola. Os alunos interessados podiam vir frequentar esse curso. Eu frequentei o curso mais de 6 meses com a professora Maria Helena Torezan. Eu iniciei meus estudos aqui em 1967. Eu vim da escola Francisco Colomini, da escola do bairro Santa Cruz, que lá eu fiz as primeiras séries. E depois vim para cá. No Monsenhor Nora sempre foi uma escola referência em todas as escolas, mas na cidade o Monsenhor Nora era a principal escola do momento e que para onde vinham todos os alunos dos vários segmentos, dos vários bairros da cidade. Então eu vinha da Santa Cruz aqui para frequentar as aulas. Nossa, tem muitas coisas importantes que ocorreram na minha época. Nossa, posso lembrar assim, os grandes desfiles, né? Nós tínhamos responsabilidade dos desfiles, os alunos se preocupavam em sair dos desfiles. Então, era memorável quando eu via a escola Monsenhor Nora vai desfilar, chegou o grupo, né? Então, eu inclusive fui porta-bandeira uma ocasião então isso chamava a atenção, era memorável, Marca. É importante para a gente, aluno, participar desses eventos. Os pais procuravam aqui, e aqui, posso assegurar, estavam os melhores professores da região, estavam aqui, né? E eu, pessoalmente, tive a felicidade de tê-los, né, como professor, o que influenciou muito minha vida. Muito, né? Foi aqui que eu aprendi a analisar as coisas, a aprender o português, a conhecer a matemática dos professores que falavam muito, o professor Pado, o professor Raide, do português, o professor Flávio Citelli, professor Parada. Depois nós tínhamos nas áreas das ciências, o professor Mário Torezan, Norma Kroll, Sérgio Romanello Campos na parte da história, professor Ciro, que era professor de desenho. Então, professor Benjamin Quintino da Silva, Neuza Savoy. Então nós tivemos assim, professores que não eram só professores, eram nossos amigos. Então dava gosto vir para a aula, né? A gente se sentia feliz em poder participar. Então quando se falava em matar aula, ou, né, naquela época não existia greve praticamente. Ninguém queria saber de greve. Os alunos queriam estudar. Então, as salas eram sempre cheias, nunca faltavam os alunos estavam sempre nas aulas, frequentavam, e era uma disputa até entre os alunos para ver quem eram os melhores alunos. Eu, felizmente, fui um dos bons alunos da ocasião. Ganhei vários 10, muitos 10 eu ganhei na minha caderneta escolar, muitos 10 dos professores, né, pela participação. Me lembro, por exemplo, Dona Norma Kroll, que fez algumas experiências, e meu grupo fez várias experiências com ela, e quando o resultado dava positivo, era bom a parte laboratorial, nós tínhamos notas ótimas, né? Então eu tive 2, 3 bimestres, eu tirei 10 com a Dona Norma Kroll. Tem coisas que até hoje eu me lembro. Por exemplo, né? Como é ser feita a cerveja. Então, como se chama o levedo da cerveja? Então eu aprendi lá com o professor Mário Torezan, Saccharomyces cerevisiae era o levedo da cerveja que se o composto e nós aprendimos a fazer a cerveja. Nós fazemos
criação de mosquito, né? Que se chama Drosophila de melanogaster. Olha só, coisas que marcam a gente, né? Então a gente tinha essas experiências que nós tínhamos de laboratório, eram muito boas também, porque ensinava a gente a viver as coisas, né? Na parte de arte, nós tínhamos... o curso era excelente, era obrigatório fazer um trabalho manual ali em sala, né? Para apresentar para nota. Então, você esmerava para fazer um bom trabalho. Eu tenho até hoje o trabalho que eu fiz. Não percam a oportunidade de conhecer o pensamento dos professores, o que os professores passam. O professor sempre busca passar o melhor para nós. Nós que temos que descobrir o que é bom. Eu me interessava, o professor dava um livro de leitura, barro branco, então o professor Flávio dava interpretação de textos, então a gente tinha interesse. Então os atuais, não percam essa oportunidade de estudar, nada de ficar atrás de celular, batendo papo, fazendo rodinha. Enquanto você tem escola, você tem que ir na escola, aproveitar o máximo do seu ano letivo. Bom, os professores já citei alguns aí, mas... eu me lembro, o pessoal o TED, o Sr. Fúvio. Então, a gente via que aqueles serventuários da escola eram pessoas dedicadas. Não ficava com cara feia, carimbava a carteirinha, cumprimentava os alunos, tinha que deixar a caderneta para ele carimbar a presença. Então, era gostoso porque você fazia amizade, né? Me lembro até dos diretores meus, que foi a dona Magui. Dona Magui foi nossa diretora muitos anos. Primeiro o professor Humberto Bazzi e depois dona Magui, que foi minha diretora aqui. Não era só um toma lá, dá cá, vamos dizer assim. Você encontrava o professor na rua, você respeitava o professor, né? Chegava até a tomar bênção para o professor, né? Por exemplo, o professor Pádua, aquele jeitinho humilde dele, né? Dava gosto. Qualquer canto que você encontrava, ia às vezes no campo de futebol no final de semana, encontrar o professor lá no meio dos alunos, né? Nós tínhamos aqui também, às vezes, aqui perto no Mogi Mirim Esporte Clube, tinha os campeonatos escolares, então a gente disputava entre escolas. Então, existia uma amizade familiar, de pai para filho, de mãe para filho. Então, as professoras passavam a sua vida, não só a parte didática, escolar dos livros, mas passava o sentimento, a forma de ser, a forma de formar a personalidade. Nossa, tem uma pessoa que foi incrível na minha vida, que até hoje é minha grande amiga, Cidinha Fiorante. Ela foi professora de psicologia minha aqui, né? Acho que 5ª ou 6ª série. Aparecida Fiorante. E até hoje é uma grande amiga minha. Eu acho que a educação tem que mudar muito. Nós temos que ter, primeiro, não só os alunos que não se interessam, então tem que criar mecanismos de forma que os alunos se interessem mais por frequentar as escolas e participar. Outra, que os professores deixassem um pouco a politicagem de lado e se dedicassem mais à educação. A gente vê que, não são todos, absolutamente, nós temos professores brilhantes, né? Em todos os campos. A gente vê que muitos professores deixam a sua função de educar para fazer política. Então, política é uma coisa, educação é outra coisa. Não se pode misturar as coisas. E nós temos que valorizar, né? Tudo bem, o professor tem que ser valorizado também. O professor deve ganhar bem. O professor deve ganhar como ganha um médico. Por que o médico ganha tanto e o professor ganha menos? Não é justo. O professor tem um nível de importância tanto quanto o médico. Ou até talvez até mais importante, porque ele passa para os alunos o conhecimento. O médico cura a doença. O professor passa conhecimento. E aquilo que o aluno aprende quando criança, nunca mais ele vai esquecer. Principalmente até os 12 anos, que é a formação. É isso que a gente procura fazer hoje no museu. Então, o museu é algo que eu sempre sonhei em montar aqui.
me ensinou a gostar das artes foi, né, através da escola, através da minha mãe, que também incentivava muito. Então, eu gostava das artes. E por volta de 1980, eu imaginava um dia ter um museu. Não sei para quê, mas eu queria ter um museu. Né? E comecei a fazer coleções. Né? E depois a minha esposa, que também foi aluna daqui, aliás, uma aluna brilhante, nós sempre pensamos nesse museu. E fui juntando, colecionando primeiro souvenirs, depois fui juntando obras de arte. E então imaginando em uma formação para que pudesse ajudar os alunos, ajudar as crianças a aprender, a progredir. Né? Foi aí que nós pensamos no museu. Mas em 99 eu perdi Altair. Eu achei que eu não fazia mais esse museu. Daí, em 2017, né? Ela morreu em 99. Em 2017, eu não parei. Aquele sonho meu ainda existia. Então, em 2017, veio um amigo de fora, de Presidente Prudente para cá, trabalhar na ferrovia, e nós éramos amigos. Aí ele me falava, você quer tanto esse museu? Eu falei, é que eu sempre sonhei, porque eu tenho que ajudar as crianças a se formarem. Então nós criamos um museu, inauguramos em 2023, e já tem quase 2 anos, e o objetivo nosso é as escolas. Então nós temos uma visita só este ano que passou, mais de 7 mil crianças passaram. Você vai ensinando as crianças de pequeno, com 12, 13 anos, ele vai levar a parte das artes para o resto da vida, né? Então, isso ajuda muito a criançada, coisa que nós não tínhamos na época. Nós tínhamos que montar Teatro Zelândia, os nossos grupos de alunos para poder fazer alguma coisa. Hoje, os museus oferecem alguma coisa para os alunos. Então, os alunos têm que aproveitar. Inclusive, brevemente está saindo o livro do companheiro do SEDOC, Tiago Henrique, Tiago Augusto, que vai fazer um histórico, contar a história da Altair de ponta a ponta, porque ela foi uma professora brilhante, ela marcou história, vamos dizer assim, né? Se não uma das mais importantes alunas da Monsenhor Nora, né? Que ela era muito querida, era das áreas das exatas, da matemática, e com o apoio do professor Pado, do professor Heine, ela galgou-se, chegou a ser doutora. O museu é o Museu de Arte de Mojimirim. Ele fica na rua Doutor Ulho Assenta 399, no centro. Ele funciona de segunda a sábado, não, de terça a sábado, segunda é fechado, das 9 às 12 e das 13h30 às 18 horas. E no sábado até às 12h30. Então, é um museu de artes visuais, onde as pessoas, os turistas, as crianças, as pessoas portadoras de deficiência, nós temos até acessibilidade para os portadores de deficiência ter todo o acesso para as pessoas, aos idosos, possam visitar as nossas artes visuais, que são pinturas, esculturas, acadêmico, contemporâneo, e também a gente faz alguns eventos, roda de conversa, roda de choro, de música, corais. Então nós temos muitos eventos, lançamentos de livros. Então o museu fica lá à disposição da população. Inclusive a gente fica feliz porque o museu já está ganhando fama, né? A gente vê que até pessoas do exterior têm vindo visitar o museu. Então a gente fica muito contente de que um sonho tornou-se realidade, né? Mas não pode parar, porque agora tem que continuar. Nós começamos e vamos preparar essa criançada daqui 10 anos para frente, 5, 10 anos para frente. A gente vai ver que essa meninada que visitaram o museu, vão ter outra cabeça, vão ter outras atividades e vão ser importantes na vida. Eu sempre gostei da parte de laboratórios, né? Fazia laboratório, mas eu gostava muito do português, mas não sou bom redator, não escrevo bem, né? Eu gostava de matemática, também gostei bastante, né? Mas não tinha assim
todos os professores faziam você gostar da matéria, né? Quando você tinha medo, por exemplo, ciência, a gente morria de medo da professora Dona Norma Kroll, né? Professor Mário Torezan, morriam de medo dela, mas na verdade ela que nos ensinou as experiências, então dava gosto, você não tinha assim uma matéria própria que me agradava mais, né? Eu tenho grandes lembranças aqui dessa escola, né? Desde a minha admissão, entrei na sala aqui, primeiro que eu vejo o auditório, eu me lembro que a Dona Maria Conceição Piccolomini chamava nós por Orfeão, e nós no auditório fazíamos o coral do Monsenhor Nora, os alunos do Monsenhor Nora. Então, o nosso coral era uma belezinha, né? Mas eu nunca deixei de acompanhar a escola, né? A escola foi ampliada na minha época, nós ficamos 6 meses estudando lá no Rodrigues Alves, porque estava em reforma aqui, né? Mas depois que eu saí da escola do Monsenhor Nora, eu continuei vindo para cá, porque eu fui presidente de junta eleitoral e também aqui sempre votei, aqui minha escola de votação, desde os meus 18 anos, que eu tirei meu título, até hoje eu sou eleitor aqui na 72ª zona. Eu diria que ele foi minha vida, né? Porque se eu não tivesse vindo para o Monsenhor Nora, estudado aqui, talvez eu não seria o que eu sou, né? Eu sou um cara feliz, um cara que venci na vida, venci. Eu fui 35 anos diretor-geral da Câmara de Mojimirim, né? Foi graças a estudar no Monsenhor Nora. Quem fez o concurso meu da Câmara de Vereadores, quando eu ingressei em 74, foi o professor Benjamin Quintino da Silva e o professor Frederico Raide, fizeram parte da banca examinadora. E de quase 400 candidatos, eu passei em primeiro lugar. E aí eu assumi, né? Então, 35 anos eu prestei serviço público. Sou bacharel em Direito, tenho mestrado em Administração Pública, mas eu acho que completando esse tempo, meu sonho era sempre algo mais, que era o museu. E foi aí que eu decidi, então, hoje criamos o museu, fundamos o museu e hoje eu sou o curador do museu. Olha, as artes é importante na vida dos jovens. Os livros trazem o conhecimento e as artes levam você a aprender a viver. Então, o que eu sei hoje, eu devo a minhas experiências de trabalho, de dedicação às atividades que eu gostei. Eu sou fundador do Salão de Artes em Mojimirim, organizei muitas exposições. Não sou artista, sou fotógrafo, gosto muito de fotografia, mas eu tenho fotografia premiada já no Brasil em primeiro lugar, tenho fotografias expostas em vários países, Estados Unidos, Espanha, México. Então, e sem ser profissional, né? Porque tem fotógrafos profissionais. Então, a arte é importantíssima na vida, porque ele nos ajuda a construir, a completar o seu conhecimento. Como você lê um livro e quando você põe em prática, aí você vai perceber a importância da arte na sua vida. Então, quem não faz atividades artísticas não está completo na sua formação. Eu era muito jovem, muito moleque, vamos dizer assim. Então, na época, nós tínhamos que trabalhar, como muitos hoje precisam trabalhar para poder ajudar a família. Então, a 5ª série eu estudei durante o dia, no período da tarde. Mas a partir da 6ª série, eu tive, apesar de ser um bom aluno, sempre ser um bom aluno, eu tive que me transferir para o período noturno. Eu morava na Santa Cruz e de lá vinha a pé para assistir as aulas aqui no Monsenhor Nora. As aulas começavam às 19 horas e terminavam às 11 horas da noite. Então, eu precisava trabalhar. Então, eu, muito criança, fui trabalhar na farmácia. Eu, com 12 anos, aplicava injeção. Então, precisava ajudar a família, como muitos hoje precisam, né? Muitos hoje têm à disposição e não usam. Então, eu fiz isso muito. Então, foi os desafios que eu tive, foi de estudar à noite. Talvez se eu estudasse durante o dia, eu teria
conseguido talvez um cargo melhor na minha vida, vamos dizer assim, né? Mas não, eu estou feliz assim, não precisa mais nada. Eu tinha o sonho de ser uma outra carreira, mas depois você vai aprendendo que o melhor caminho para a gente não é aquilo que a gente põe na cabeça, é aquilo que a gente que nos leva a viver, ajudar e a prestar serviço para a população. Como de fato é mesmo, né? Meu sonho inicial, ó, vou contar para vocês, ó. Meu sonho inicial era ser médico. Por quê? Porque os trabalhos que nós tínhamos em laboratório, aqui da escola da Monsenhor Nora, nos levava a gostar. A Marilena Torezan pegava os esqueletos humanos e eu sabia e sei até hoje de cor todos os ossos do corpo humano. O professor Mário Torezan nos ensinava a mexer com as coisas. Então aquilo, eu adorava laboratório. Tanto é que eu comecei a fazer curso, como não conseguia entrar de medicina, porque na época foi difícil, era muito caro os cursos, tinha que ser pago. Eu entrei em educação física, eu fui fazer na PUC, Campinas, eu fui fazer porque tinha laboratório, a dessecar corpo humano, tudo isso eu fiz. Então, era meu sonho ser médico, mas depois você vai analisando, você vai vendo que não é o mais importante. Que o importante é aquilo que você vai colocar em prática, aquilo que você aprendeu, né? Se você aprendeu um bom português, você lê bastante, tem bons livros, então, que você pode ser? Um redator de jornal, um apresentador de televisão, um escritor, né? Escritor, como nós temos vários aí, como o Tiago. O Tiago foi que está escrevendo sobre a memória do Altair. Ele escreve muitíssimo bem, né? Então você vai à tendência da sua formação, daquilo que você aprende. Você tem que ter vários planos na sua vida. Não é porque eu gosto de jogar futebol, vou ser jogador de futebol. Não adianta você querer. Precisa ter as oportunidades, né? O momento da vida tem que oferecer para você essa oportunidade de você participar ou não daquilo, né? Eu sonhei um dia ser médico, não fui, né? Mas aí eu prestei o concurso, aí eu decidi que eu gostava, que eu ia ser um funcionário público. Eu prestei 6 concursos ao mesmo tempo, quando eu fiz, para entrar no concurso até hoje, acho que é 18 anos ainda. Então, eu prestei 6 concursos, passei em todos. Que foi funcionário da Câmara Municipal, que foi funcionário da Caixa Federal, funcionário do Banco do Brasil, visitador sanitário, escriturário da Delegacia de Ensino. Todos esses concursos eu ingressei, passei em todos. Como a Câmara Municipal me chamou em primeiro lugar, eu assumi meu cargo na Câmara, né? Um cargo de escriturário de início. E daí também, tudo vai da onde você está, né? O meu diretor era brilhante, ele me ajudava muito. Eu começava a fazer um trabalho, chegava no finzinho, errava, ele falava, tira, rasga, faz de novo. Você aprende a fazer as coisas com precisão, com cuidado, né? Foi assim a minha formação todinha, né? O seu Jorge França Camargo, que foi meu grande diretor, ele falava um dia, depois, quando o Banco do Brasil me chamou para trabalhar, na ocasião o salário era 3 vezes mais do que eu ganhava. Ele falava para mim, você vai contar o dinheiro a vida toda? Com os conhecimentos que você tem, você não pode só ficar no banco. Você tem que colocar para frente. Você vai me substituir um dia aqui na Câmara. E foi o que aconteceu, né? Eu não fui, não assumi. E quando ele faleceu, eu assumi a direção da Câmara e fiquei lá por 35 anos. Então, isso é muito importante, a relação entre escola e aluno e o conhecimento. Eu gostava muito da parte de laboratório, nós fazíamos muitas atividades de laboratório. Nós tínhamos educação física também, né? Porque quem gosta de futebol aí tem educação física. Na época também tinha educação física. Nós ficávamos na quadra, né? Mas eu gostava muito de estudar. Isso foi um ponto alto da minha vida. Quando eu falei que eu fui trabalhar, estudar à noite para trabalhar durante o dia, aí nós ficamos dispensados da educação física. Foi aí que a parte da educação física ficou do lado. Nossa, era gostoso ser aluno.
Como era bom. Né? Eu não via a hora de vir para a escola. Engraçado, né? Chega o pessoal, não vejo a hora do teu fim de semana. Não, não, é para balada, não. Eu chegava no domingo e ia descansar logo para poder vir para a aula na segunda-feira. Né? Ou para ir trabalhar cedinho e depois eu saía correndo de casa, ia trabalhar, voltava, tomava banho correndo, às vezes jantava, outras vezes não tomava banho e vinha para a escola. Né? Então, o contato dos alunos, o cuidado com os professores, o respeito, nossa, são coisas que eu lembro até hoje e que me faz dar muita saudade disso. Tem grandes profissionais, inclusive essa escola nossa aqui, Monsenhor Nora, foi uma escola que revelou grandes alunos, né? Nós temos grandes médicos, nós temos grandes profissionais em todos os ramos. Até no exterior, nós temos ex-alunos aqui para a Inglaterra, nós temos vários eu tenho contato com alguns, né? Então a gente vê que a escola formou, né? A escola deu a base para você continuar, para você ser alguém na vida. Se eu sou alguém na vida, se eu fui diretor da Câmara por 35 anos, hoje eu tenho um museu, né? Sou administrador de um museu, porque a escola me ajudou a formar para isso. Então, isso dá muitas saudades. Nós temos alguns profissionais hoje brilhando em todos os ramos, que a gente não pode citar um ou outro, né? Porque eu correria o risco de esquecer de muitos amigos que eu tenho até hoje, né? Que nos respeitam até hoje. Como falava da professora Aparecida Fiorante, né? Foi minha professora, né? Olha, eu era pequeno, não tinha nem na escola. Importante lembrar essa professora também. Ela não foi professora aqui no Monsenhor Nora. Dona Esmênia Truzzi Albani. Eu morava no sítio, eu nasci no sítio. E daí a Dona Esmênia Albani lecionava na escola mista da Fazenda de Santo Antônio, no bairro Vatinga, no sítio. Então eu pulava às 5 horas da manhã cedinho com meu irmão. A gente pegava a charrete para ir lá na rodovia, que ela vinha de ônibus, para pegar a professora e levar para a escola. Então foi uma professora minha amiga, que morreu recentemente, a Ismênia Truzzi Albani, que ficou minha amiga por resto da vida. Né? Então essa relação, ela, a Aparecida Fiorante, que hoje é minha amiga, tem mais de 80 também hoje, amicíssima minha. Então é uma relação de amigos, de afetividade, de amor. Só avisar os alunos, estude mais, pense mais nos estudos, pratica, faça leitura. Meninada, precisa ler. Hoje a gente vê que a juventude só gosta de celular, não tem que... Quantos livros você leu? Nós tínhamos meta, quantos livros nós tínhamos que ler no ano. Né? O professor Fábio Cetelli dava a relação de livros para você levar para casa, ele não obrigava, ninguém era obrigado a fazer, mas você pegar os livros, e na época ninguém tinha dinheiro para comprar livro, não. A gente vinha na escola, emprestava da escola e virava. Tá com quem? Tá com quem o aluno? Termina logo. Então, nós tínhamos um plano para, por ano, ler tantos livros. Então, faça um plano de vida, de estudar. Você tem tempo para tudo. Você tem tempo para passear, você tem tempo para ver música, você tem tempo para tudo. Só tem que ter o seu tempo para estudar também. E para se formar. Porque a parte principal, que é a formação do jovem, do adolescente, ele não faz. Ele quer saber do passeio, da balada, então estude isso, faça. Respeite os seus professores, né? Dê atenção, dê carinho. Porque, olha, o professor trabalha bastante, a semana toda. O professor não é de ferro também, né? Não é de ferro. Então, às vezes tem que aguentar aluno mal-humorado, né? Com sono, tô dormindo ainda na escola. Não, você tem que ter horário para dormir, horário para vir na escola, horário para estudar e respeitar os professores, principalmente. É o conselho que eu dou para os alunos. Respeite os professores, dedique ao estudo, que você vai ser alguém na vida. Se eu sou alguém na vida, porque eu me dediquei. Podia me dedicar mais, mas eu acho que eu fiz o que eu pude fazer. Muito obrigado. Obrigado, eu que sou grato pelo convite e a oportunidade de estar aqui.